Meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer o catecismo, né? Faz tempo que eu não faço, né? E hoje o capítulo, que podemos dizer assim, parágrafo, é o 756 do catecismo, que tá na página 217. Você tem o da nova edição amarelinho, tá bom? Porque às vezes tem gente que não tem, né? Mas o parágrafo é o 756, tá bom? Então, vamos lá. Com frequência, a igreja é também chamada de construção de Deus. O próprio Senhor comparou-se à pedra que os construtores rejeitaram, mas se tornou a pedra angular. Sobre este fundamento, a igreja é construída pelos apóstolos, e deles recebe firmeza e coesão. Essa construção recebe vários nomes: casa de Deus, na qual habita sua família, morada de Deus no Espírito, tenda de Deus entre os homens, e principalmente templo santo, que, representado pelos santuários de pedra, é louvado pelos santos padres e não sem razão, comparado na liturgia com a cidade santa, a Nova de Jerusalém. Nela, de fato, quais pedras vivas, formadas nesta terra, nessa terra, um templo espiritual. João contempla esta cidade que, na renovação do mundo, desce do céu, de junto de Deus, vestida como noiva, enfeitada para seu esposo. Que tudo que eu irei falar agora sobre este parágrafo, sobre a reflexão deste parágrafo, seja todas as palavras do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos conduzir hoje e sempre. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, continuando, eu há muito tempo, né, eu até a série, até a playlist aí, né, Catecismo da Igreja Católica, né, se você arrastar pro lado, né, você vai ver. Eu tava falando do parágrafo 753, 754, 755, agora eu tô no 756. E se você for perceber, a gente está falando dos símbolos da igreja. Isso eu já havia falado desde o 753, do parágrafo, né? Que a gente está falando dos símbolos da igreja. Primeiramente, só para relembrar, refrescar a memória, o parágrafo 753 diz que a Sagrada Escritura, né, fala sobre o corpo, que é a igreja, e a cabeça, que é Cristo. E isso a gente retorna, né, falando no parágrafo 756. No parágrafo 754, diz que a igreja é o rédio, ou seja, do qual Cristo é a única necessária porta. Então diz que nós, como um único pastor, como um único rebanho, e com um só único pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, diz que nós somos o rebanho, que nós devemos seguir aquele que é Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, que deu a sua vida por suas ovelhas. No 755, diz que a igreja é a lavoura ou campo de Deus. O que é isso, né? Que quer dizer que Cristo é a verdadeira videira que dá vida e fecundidade aos ramos. Ou seja, Cristo é aquele que é o único que dá frutos, né? A única videira que dá frutos, né? Que não deixa um ramo sequer morrer. E hoje, no parágrafo 756, nós vemos que retornamos. Botei o fone, gente. Não sei se dá pra me ouvir, eu acho que dá. Pra vocês, né, me ouvirem direitinho, tá bom? Me ouvirem melhor. Mas enfim, continuando. E no parágrafo 756,
ele retorna esse assunto da igreja ser o corpo, né? A igreja ser o corpo e Cristo ser a cabeça. Mas mais que isso, ele se aprofunda a dizer que a igreja ela é somente a igreja, não, né? Ela diz que não corporal, né? Não material. Mas a igreja é aquela espiritual. Quando a gente diz, né? Rezai pela igreja, rezai, né? Podemos determinar que quando a gente diz que igreja somos nós, né? A igreja é o corpo, né, de Cristo, é que Cristo, somente a igreja ajuda, né? Pede a Cristo, porque só Cristo faz acontecer. E hoje eu quero dizer principalmente, né, que a igreja, porque a igreja é o corpo, né? Porque no 753, claro, a gente fala, né, que se você for ler, se você não leu, ou nem tem, ou não tem o catecismo da Igreja Católica, peço a vocês que tenham, porque é muito importante, o católico tem que ter, né? São João Paulo II nos disse que aqui, se você quer entender dúvida na igreja, dúvida não sei o que, dúvida não sei o que lá, dúvida sobre Deus, tá aqui no amarelinho, tá no livro amarelinho. Mas enfim, meus irmãos, no 753 fala por que Cristo é a cabeça, se tornar a cabeça, né? Mas agora no 753 fala do corpo, porque a igreja é o corpo, né? E determina tudo naquele evangelho que Jesus manda 2:2. Acho que foi domingo, dia 11 de julho, isso. Dia 11 de julho, dia de São Bento, né? Nosso querido São Bento. Teve esse evangelho dos 2:2, né? E o padre, o pároco da minha paróquia que veio celebrar, ele fez uma reflexão que nós não tínhamos, né? Eu nunca pensei, não sei se você, né? Não sei, né, as pessoas que ouviram, mas eu nunca tinha pensado em falar essa reflexão. Né? Porque a gente sempre pensava, anunciar o evangelho, crede no evangelho, sei lá, aqueles que não aceitarem Jesus, aqueles que não aceitarem Jesus não é de Deus, essas coisas assim, sabe? Né? Essas coisas, sabe, que o povo fala, não é de Deus, não sei o que tem que falar, falar isso, falar aquilo, enfim. Falar outra reflexão que devia ser para outro texto. E qual é a reflexão realmente que eu achei que realmente foi apropriada a esse evangelho dos 2:2? Foi que o padre disse primeiramente que a igreja ela tem que estar sempre em união. União e oração. A união, oração e adoração. Mas principalmente ele falou mais a união e oração. Por quê? Primeiramente, você sabe por que Jesus mandou 2:2? Jesus mandou 2:2 para significar que a igreja nunca fica sozinha. A igreja nunca está sozinha. E nós não devemos deixar uma pessoa que que seja cristão ou não, sozinho. Então a igreja nunca está e nunca deve, né, nunca estar e nunca deve deixar alguém sozinho. Então, primeiramente é isso, a união que a igreja tem e deve ter, né? Que é isso que incorpora, né, o corpo, ou a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Segunda um ponto de vista é a oração, que, né, através do anunciando o evangelho, né, Jesus ainda disse que aqueles que deixarem entrar, né,
pede, vamos dizer assim, licença, faz uma oração e tal no seu evangelho, né? E adoração é porque sempre tem que adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas tem mais um ponto que eu quero falar, mas dentre, né, esses 3 pontos eu queria falar né, os 2 principais que eu acho, né, determinado, que é a união que a igreja, né, tem, e a oração, né, e anunciar o evangelho também. Mas outra coisa que ele disse, né, que quando a gente pensa em missão, né, a gente logo pensa, né, bater na porta, anunciar o evangelho, né. Eu fui pegar uma coisa aqui rapidinho. Não tenho aqui. Anunciar o evangelho, fazer uma oraçãozinha, tomar uma aguinha, comer alguma coisinha, falar tchau, vai pra outra casa. Aí bate na porta, prega o evangelho, tal. Também, não é determinado, né, eu não irei falar, no caso o padre, ele falou que também. Mas nós também deveríamos viver o evangelho, porque o evangelho ele só realmente é pregado quando a gente vive. Porque o evangelho, as pessoas hoje em dia, elas não querem muitas palavras, né? Estão cansadas das palavras, mas sim elas querem ações, né? E isso a igreja, né? O evangelho ele próprio diz, viver o evangelho, sim, crer, né? Anunciar e crer no evangelho, mas também viver o evangelho, porque não adianta só a gente falar, não adianta só eu falar e não viver. Você vive? Realmente, eu tento viver, né? Sempre é uma questão de lutar, eu luto para viver o evangelho, né? E nós também, como cristãos, igreja em união, em oração, nós devemos sim lutar cada dia mais para anunciar e viver o evangelho, para assim sermos o corpo que Cristo quer que a gente seja. A igreja que Cristo quer que a gente seja, não material, mas sim espiritual, sempre em oração, sempre em união, porque a igreja não deixa nenhum só, não está e não deixa ninguém sozinho, ok? E para terminar aqui, né, cadê? E para terminar, Jesus aqui no catecismo fala da pedra rejeitada, né? Que a partir daquela pedra foi construída, tá no evangelho isso, né? Porque o catecismo ele também retrata sobre o evangelho, a doutrina da igreja, mas também um pouco do evangelho, como a gente pôde ver aqui. E eu peço para vocês que rezem, principalmente também, rezem, orem, mas principalmente esteja sempre em união com a igreja, né? Tem alguma dúvida? Teve alguma dúvida aí do que eu falei, do que você não entendeu muito bem? Tem os vídeos do Padre Paulo Ricardo, o homem inteligente que Deus nos deu, né? Mas também tem o catecismo, né, meu gente? Porque católico realmente tem que ter o livrinho amarelinho, né? Então, procure, né? Eu não quero comprar, eu não tenho dinheiro. Não tem problema não. Continue assistindo os vídeos da playlist no Catecismo da Igreja Católica aqui no meu canal. Então, ficamos por aqui. E que nós sejamos a igreja que Cristo quer que a gente seja. Unida e em oração, principalmente. Ok? Obrigado a você que nos acompanhou. E até o próximo vídeo, próximo capítulo, próximo vídeo da playlist, enfim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Deus abençoe a todos. E que nós sejamos unidos com Cristo e com a igreja em oração. Tchau, tchau, Deus abençoe a todos.